E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente vai aqui na nossa terceira aula, né, de Laboratório de Introdução à Ciência da Computação. Sou Leonardo e a gente vai falar de estruturas condicionais hoje. Então, vamos lá. O que é isso, né? Ela é usada para definir qual o caminho que o código vai seguir. Então, ela vai mudar o fluxo de execução do programa de acordo com condições que você vai impor pela sua programação. Você tem que tomar cuidado para garantir que todas essas possibilidades, né, todos esses caminhos sejam levados em conta para não ter nenhum erro no seu programa, tanto de lógica quanto de execução mesmo, algum bug no código, né? E a gente tem três estruturas que fornecem ela na linguagem C e várias outras linguagens também tem essas três estruturas, né? Que é o if, else, else if, o switch case e o operador ternário. E a gente vai ver os três na aula de hoje. A estrutura mais comum, digamos assim, é o if-else, né, e o else-if, que basicamente tem a condição if com uma condição dentro e um código a ser executado, né, a estrutura mínima dele, a mais básica dele. No caso, né, a condição que a gente tem aqui, ela pode ser qualquer expressão que retorna um valor inteiro. Né? Ela é uma expressão que tem um valor inteiro e aí aquele valor inteiro resultante é que vai ser analisado nessa condição. Se a condição for verdadeira, né, no caso o valor for diferente de zero, esse inteiro que a gente retornar, o bloco de código abaixo do if é executado, né? Então toda vez que tiver um número diferente de zero, verdadeiro. Se ela for falsa, ou seja, se a condição retornar zero, então o bloco de código é ignorado, o que está ali embaixo do if não é executado, né? Então, geralmente, né, essas operações que a gente faz, que retorna zero ou diferente de zero, são operadores condicionais. Normalmente a gente usa bastante o igual a, que é igual igual, né? Igual uma vez só é atribuição, igual igual é comparação, não confundam, é bem comum confundir. O não igual a, que então é o exclamação igual, isso quer dizer diferente, né? Não igual a. O maior que é o mesmo da matemática, acho que todo mundo está acostumado. Maior ou igual a, então maior e igual, no caso. E o menor ou menor ou igual a, que é o menor e o igual, né? A gente também tem operadores lógicos que a gente pode usar para conectar essas expressões. Então, por exemplo, se é AND, né, maior e igual, maior que tal número e maior que outro número, né? O OR, então, ele é maior que tal número ou ele é igual a outro número. Ou not, né, que é para inverter. Então, você inverte a condição que você tem. Se ele dá verdadeiro, então na verdade você quer o falso. Não, not, por exemplo, x igual a y. Né? Você poderia usar o diferente, mas existem condições que o not faz mais sentido usar. Para negar o resultado da operação, por exemplo. Então a gente tem um exemplo aqui, né, que eu vou mostrar para vocês. A gente está aqui no CodeBlocks. Deixa eu dar mais um ainda aqui para vocês. O que a gente tem aqui? A gente tem várias condições para a gente ver o que está acontecendo, né? Ver na prática o que está sendo feito. Então, primeiro de tudo, a gente tem um int, um inteiro a, que recebeu o valor 1, e um float, né? um número decimal b, que recebeu o valor 0.4. Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer uma operação super básica, ver se é verdade, né, o que a gente está falando. Se eu falar if 1 é igual a 1, né? É verdade ou não? Se for, vai imprimir aqui, 1 é igual a 1, é verdade. Aí a gente vai ver que A é diferente de 1, o A recebeu o valor 1, então é para ser igual, certo? Então a gente também vai ter um print aqui, 1 não é diferente de 1, é falso e eu não vou ser impresso, né? Então, se a gente está falando A que está recebendo o valor diferente de 1, não vai rolar. 1 é maior que 0,4? 1 é maior que 0,4. Então, sim, a gente espera que isso daqui vá ser impresso. A é menor que B? Tá. O A vale 1, B vale 0,4. 1 não é menor que 0,4. Então, não é para ser impresso essa linha aqui. A é menor ou igual a B ou A é maior ou igual a B? Obviamente isso tem que ser verdade, porque é um número menor que o outro ou um número é maior que o outro. Então, todas as possibilidades possíveis a gente está pegando aqui. Então, obviamente, uma delas tem que ser verdade, vai imprimir essa linha de qualquer jeito, para testar se o ou faz isso mesmo que a gente está falando, né?
Aí depois tem o e. Então a igual a 1 e b igual a 0,4 é para ser verdade, né? Então faz sentido imprimir. Apesar que tomem cuidado com comparações de número flutuante aqui, a gente vai falar no fim da aula alguns detalhes, mas nem sempre isso dá certo por causa do que a gente falou na aula passada do arredondamento. Então, às vezes, a gente não consegue representar exatamente aquele número de ponto flutuante com a limitação de memória, né, de bits que a gente tem para representar eles, já que a gente está representando com um número finito algo que é infinito, números decimais. Então a gente vai falar no fim da aula como tentar evitar isso. Mas nesse caso não vai ter problema. E aí a gente faz outra comparação. 0.2 é menor que 0.5. Então sim, né, o if também vai ser certo e a gente pode fazer um bloco de códigos a ser executado dentro do if. Não precisa dessa uma linha. Então a gente tem tanto essa representação que você faz o if. Aí na linha de baixo você escreve o que executar, quanto você colocar entre chaves todo o bloco de código que você quer executar. Então, se a gente compilar e rodar, né, que a gente vai ter aqui, ó, é que 1 é igual a 1, né, isso daqui é que o caractere não foi impresso, o E com acento, problemas da fonte. Então, 1 é igual a 1, então é verdade. 1 é maior que 0,4, é verdade. Uma das duas lá do bloco do ou tem que ser verdade e também pode ser um bloco de código, né, e não só uma linha. Então, tudo isso conseguiu ser impresso. Beleza? Então, a gente viu aqui no exemplo que está tudo funcionando como deveria, né? Beleza. Então, você pode executar um bloco de código caso a condição retorne falso. Então, a gente tem o comando else, né? A gente não precisa fazer um bando de if testando várias condições. Se a gente, por exemplo, quer testar esse caso ou o contrário dele, a gente usa o if e o else. E também dá para colocar mais de uma condição. Então, a gente não precisa fazer aquele bando de condição separado por if, a gente pode fazer. Se for tudo baseado na mesma lógica, fazer, esse valor é igual a tal número. Se for igual, eu quero isso. Ele é igual a outro número? Tá, então a gente faz isso. Se não for igual a nenhum, else, né? E você pode colocar quantos else if você quiser depois do if, mas eles só podem ser chamados depois de um if. Então eu não posso, no meu código, do nada, colocar else if. Não, ele tem que ser depois de um if. Assim como você não pode colocar um else, ele tem que ser depois de um if também, senão dá erro de compilação. Então a gente vai mostrar aqui outro exemplo, né? Aqui que a gente vai fazer. A gente tem dois inteiros, a igual a 1, b igual a 2, c igual a 1.5, um número flutuante, né? E char d é igual a letra c. Então eu posso comparar, por exemplo, uma letra com outra, né? O d é igual a x? Não, ele não é, né? Então ele é igual a x, se for x, ele vai imprimir aqui, d é um caractere x. Se não for, ele vai imprimir isso daqui. Não é um caractere x. Então a gente espera que isso aqui vai ser impresso. Se c é igual a c é igual a né? Então seria que 1.5 é igual a 1. Não é. Else if c é igual a b, c é igual a 2, 1.5 é igual a 2? Não é. Então também a gente não vai ver essa condição do else if. Mais uma condição. Else if c é maior que a, c é maior que a. Realmente, 1.5 é maior que 1. A gente espera, então, que essa condição apareça. Aí eu tenho mais uma condição. B é maior que a. 2 é maior que 1? Também deveria aparecer. B é maior que a. E o else é tipo, não faço ideia do que testar. Já testei todas as minhas condições. Então, o que sobrar vai pra cá, né? Então, eu vou executar isso daqui. Pra gente ver se tá tudo certo. Então, a gente fala que D não é um caractere X e C é maior do que A, certo? É o que a gente esperava que fosse acontecer. Então, C é maior do que A e D não é um caractere X, certo? Então, percebam que a condição do else não executou, as outras condições do else if falsas não executaram, nem a do if, só que foi verdadeira. Tranquilo? E aí, também a gente pode aninhar a declaração condicional caso a gente queira uma sequência de condição a ser satisfeita, né? É uma alternativa a conectar expressões com o operador lógico. Então, ao invés de falar assim, if A igual a B e C igual a D, a gente pode falar, olha, if A igual a B, aí faz um outro if embaixo, if
C igual a D, né? Então a gente vai mostrar o exemplo aqui que a gente pode alinhar. Às vezes fica melhor, ou às vezes até faz mais sentido para a lógica do programa fazer esse alinhamento, né? Às vezes a gente quer testar várias condições baseadas numa verdadeira e fica muito confuso escrever com ous e ands, né? A galera que está mais acostumada com lógica talvez até prefira por costume, mas é bem mais complicado de entender em termos de código, né? Então vamos pensar assim, ó. Eu tenho vários inteiros aqui, todos eles valem 1. Né? Eu atribuí todos para 1, a gente pode fazer assim para atribuir, ó. Teste 1 igual a teste 2 igual a teste 3 igual a teste 4 igual a 1. Então tudo isso vai atribuir 1 em todas essas variáveis. Aí eu falo, olha, se o teste 1 é maior que 0, o que é verdade. Se o teste 2 é maior que 0, a gente fala, olha, passou no teste 1 e 2. Se não, se o teste 3 for maior que 0, passou no teste 1 e 3. Se não, se o teste 4 for maior que 0, passou nos testes 1 e 4, né? Caso contrário, passou só no teste 1. Então a gente quer saber em quais testes passou, né? E aqui tem uma coisa bem interessante que vai acontecer que a gente vai ver depois. Aí se não, se o teste 1 não é maior que 0, a gente vai falar aqui, ó. Se o teste 2 é maior que 0, passou só no teste 2. Se não, não passou em nenhum teste, né? Aqui eu estou encurtando bastante, na verdade, porque eu não estou considerando os outros, mas assim, a gente poderia fazer a lógica de todos os testes aqui e testar. Mas aí o que a gente vai ver aqui executando, né? O que a gente vai ter aqui, ó. Falou que passou nos testes 1 e 2. Poxa, mas e os outros, né? Então, o que a gente tem que lembrar é que ele só entra na primeira condição que foi realizada, que foi verdadeira, né? Isso é bem importante da gente lembrar quando a gente está usando o operador lógico. Então, se ele marca 0, ele entra aqui. Na hora que ele falar teste 2 marca 0 e foi verdadeira, ele vai ignorar todos esses outros, certo? Ele não tenta testar todos. O primeiro que der certo, ele entra ali, executa o código e sai de todo esse bloco alinhado. Então ele fez isso daqui, ele não vai testar esse, não vai testar esse, nenhum desses. Ele vai só sair e vai para retornar 0. Beleza, galera? Então, no caso, se a gente, por exemplo, falasse assim, não, mas o teste 2 é igual a 0 agora, né? A gente vai mudar a saída ali para não dar certo de primeira. O que vai acontecer? Ele falou que passou nos testes 1 e 3, né? Então, realmente, ele ignorou aqui e foi para esse cara aqui, certo? Então é isso daí que acontece com os ifs. Se fosse o teste 3 também, aconteceria a mesma coisa, né? Então a gente vai aninhando as operações e vai executando em cascata isso daí. Mas sempre lembrem que ele vai parar na primeira execução, na primeira condição que der certo. Ele executa o que está ali naquele bloco que deu certo e vai embora, né? Então toma cuidado com isso, né? A gente acaba errando bastante no começo nesse tipo de coisa. Então lembra isso, né? O if ele vai executar o primeiro que der certo. Depois de dar certo ele vai embora. Então a ideia é mais ou menos essa, né? Um diagrama aqui está em inglês, mas a ideia geralmente você começa o programa, tem uma condição de if. Se ela for verdadeira, executa o que está no corpo do if e vai para o que está embaixo do if, né? Quando fala if, else if, né? Todo bloco de if. Ele executa o que está lá embaixo de tudo e termina o programa depois de executar o programa inteiro. Se a condição do if for falsa, é que ele vê o que está dentro da condição do if, né, que está aninhada nele. Aí se ela for verdadeira, executa o que está no if aninhado, se não, no else aninhado. E caso não tenha else aninhado, não executa nada e vai para o que está depois do if, tá? Então, eu fiz um exemplo um pouco mais complexo aqui com a gente, para a gente ver um exemplo um pouco mais real, né, do que está acontecendo. Então, é um simulador de dano, né, de um jogo. Então, vamos pensar assim, ó. Por enquanto, né, a gente tem um enum. Eu vou falar pra vocês o que é, mas ela é uma enumeração. É um jeito da gente facilitar escrever uma sequência de números que a gente sabe que cada número tem um tipo, né, um valor atribuído. Quando a gente quer que aquela sequência de número, cada número represente algo, mas que pegar por strings, né, por exemplo, que a gente vai ver mais pra frente, é mais pesado, tem que digitar, tudo mais. Então a gente usa muito essa estrutura, que eu vou explicar com um pouco mais calma nos próximos slides, mas que facilita muito a nossa vida para falar de sequências, né, de enumerações. Então o que eu estou fazendo aqui, pensando num jogo de RPG qualquer, a gente tem tipos. Então eu falo assim,
tem 6 elementos, né? Os tipos elementais, então fogo, água, vento, terra, luz e trevas, né? O enum, eu posso definir na mão um número, mas se eu não definir nada, se eu fizer só isso aqui, né? Um enum do tipo tipos, e aí eu coloco os tipos aqui dentro separados por vírgula, né? Ele começa a contar do zero e vai incrementando de 1 em 1. Então o fogo, na verdade, é só um nome diferente para falar o valor zero, né? A água, valor 1, vento, valor 2. É quase como se fosse um define de cada um deles. Porém, primeiro tem a vantagem que se eu mudar qualquer um desses aqui, continua valendo, a enumeração continua, eu posso deletar um elemento, esse é um outro elemento que o resto do código vai continuar sabendo o que é cada um, né? E tem algumas diferenças de como ele guardar na memória e coisas do tipo, mas a princípio ele é mais um jeito de você organizar melhor o seu código, né? Com algumas tarefas específicas de enumeração em especial. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter aqui os dados, né? Então, vamos fingir que tem um monstro atacando o outro monstro, né? E aí eu tenho o ataque de do atacante, eu tenho o HP do defensor, e aí eu tenho o tipo do atacante, o tipo do defensor, o multiplicador de dano caso seja super efetivo ou seja resistente, né? A chance de acertar e o random, a chance aleatória de você acertar ou não. Então a gente vai falar um pouco de random também. Só pra gente ver exemplos de códigos aí com algumas funções interessantes. Então o que a gente vai fazer, né? Eu chego aqui e falo, digita a vida do defensor, digita o tipo do defensor, digita o ataque do atacante, digita o tipo do atacante e a chance de acerto, se é 100%, se é 90%, né? A gente vai usar uma função rand, né? Que é uma função da stdlib, da biblioteca padrão, né? Então a stdlib tem um monte de coisas padrões de funções úteis do C, e a stdio é de entrada e saída, né? A gente vai falar então que a chance atual, né? Tipo, vamos sortear um número. Esse rand hit é como se a gente estivesse pegando o resultado de um sorteio aí, de um dado, de alguma coisa assim. Falando então, gerando um rand. Esse rand vai fazer o que? É um método que gera um número aleatório. Se eu não coloco nada na frente dele, faço só isso, ele gera um número aleatório do alcance possível de números inteiros, né? Só que se eu fizer isso aqui, dividir pelo módulo, né, o porcento aqui é módulo, então o que é o módulo? Ele pega o resto da divisão por algum número. Se eu pegar o rand, resto da divisão por 100, o que acontece, né? Quando a gente faz uma divisão e sobra um resto, quer dizer que é um número que está entre 0, caso seja, por exemplo, 100 dividido por 100, né? Ele dá 1 de resultado e 0 de resto, não sobra nada, ou até 99, né? Que é tudo menos o número. Então, se você dividir 99 por 100, dá 0 com o resto 99, que é o que você não conseguiu dividir pelo número. Então, quando a gente faz isso, a gente está falando, olha, sorteia um número aleatório, só que o número vai de 0 a 99. Então, se eu digitar uma chance de aleatoriedade até 90 uma chance até 100, por exemplo, né, quer dizer 100%, então qualquer número que cair nesse sorteio vai ser menor. Então é basicamente essa a ideia, né? Se eu digitar 100 de chance de acerto, qualquer número cai. E aí qualquer número menor disso tem chance de não cair, beleza? Então eu vejo o if aqui, né? Olha, se o número que eu sorteei for menor que a chance de ataque, de acerto, ele ataca, né? Ele acertou. Aí eu vejo os tipos. Então eu fiz uma comparação aqui de tipo, por exemplo, se o tipo do atacante é água e o tipo do defensor é fogo, então eu dou o dobro de dano, né? Que a água tem vantagem a fogo. Se o tipo do atacante for vento e o tipo do defensor for terra, eu também dou o dobro de dano. Se o tipo do atacante é luz e o tipo do defensor for trevas, eu dou o dobro de dano. Agora, se o atacante for fogo e o defensor for água, eu dou metade do dano, né? O meu multiplicador vai para 0.5. Se o atacante for terra e o defensor for vento, metade. Se o atacante for trevas e o defensor for luz, metade. Se não, qualquer outro caso de combinação não tem nenhuma relação de vantagem ou desvantagem, então é 1 o multiplicador de dano, é o dano normal, né? O dano neutro. E aí eu falo, olha, o HP do defensor que eu digitei ali, né, vai ser reduzido, então menos igual, eu subtraio do valor que está aqui, né,
menos igual, mais igual, vezes igual, dividido igual, todos eles fazem a mesma coisa, para você não ter que digitar de novo, né? Você falar, olha, menos defend é igual, quer dizer, é igual a defender HP menos isso, pra você não ter que repetir isso daqui. Então existe esse atalho, né? Essa estrutura que é como se fosse um atalho, que é um menos igual. Basicamente ele pega e fala, olha, subtrai o que vier depois do menos igual da variável que está sendo atribuída. E aí eu pego então o ataque do atacante, multiplico pelo multiplicador de dano, certo? Então é como a maioria dos jogos processa o ataque ali, pelo menos no nível mais básico. Existem algumas chances aleatórias, algumas variações, existem mais teste de tipo, existe defesa, existe penetração de defesa, não sei o que. Mas assim, bem básico, né? Como se a gente estivesse fazendo uma conta de RPG super básica aqui. E eu imprimo o HP restante, né? E aí, nesse ifzão, né, que a gente acabou fazendo, a gente tem a chance do acerto. E aí, se falhar o ataque, a gente só fala que, olha, o ataque falhou, né? Então, um exemplo um pouco mais complicado, mas eu acho que é legal a gente vendo esses exemplos complicados aqui pra gente tentar entender, então, melhor programação e ver algumas aplicações legais, né? Então, eu vou falar assim, olha, o defensor tem vida 10, né? O tipo dele é 0. E o ataque do atacante, a gente vai falar que ele tem 2 de ataque, pra gente conseguir ver a multiplicação ou não. E o tipo do atacante, então 2 segundos aqui, pessoal. Eu falei que então o ataque é de fogo. Vamos falar que o atacante é de água, né? O defensor é de fogo, vou falar que o atacante é de água, que é 1. E vamos falar que é 100% a chance de acerto. Então, a gente vê aqui, era 10 o HP, foi para 6, tirou 4. Realmente, com um ataque de 2 e com a vantagem de tipo, já que ele era o atacante do tipo água e o defensor do tipo fogo, né? Ele deu o dobro de dano, 12 vezes 2, 4. Acertou, né? Aí a gente pode tentar rodar de novo aqui o exemplo. Então, a gente vai aqui de novo rodar o exemplo. Vamos falar que a vida do defensor é 10. Vamos falar que o tipo defensor agora, vamos falar que ele tem desvantagem. Vamos falar que ele é do tipo... que ele tem vantagem, quer dizer, que ele é do tipo 4, que é o light. O atacante tem 2 de ataque também. E o tipo dele é 5, que é dark, né? E a chance de acerto é 100 de novo. Então a gente vê que o HP resultante deu 10. Opa. Temos algum erro de cálculo aqui, hein? Multiplicador de dano 0.5. O ataque do atacante é 2 vezes 0.5, era pra dar 1. Olha só. Eu acho que ele está tendo um probleminha aqui de cast, né? A conversão dele eu acho que tá dando um pouco errado. Ah, é porque eu tô colocando como int, olha só. Bem importante isso, né? Se eu tô colocando como int, olha só, lembrando da aula passada, hein? Eu tô truncando ele, né? Eu tô fazendo uma conversão implícita para ele virar um número inteiro. Olha só. Então, se a gente rodar de novo agora, né, para ver se vocês estão espertos. Se a gente rodar de novo agora, já que ele é um float, ele não vai ter mais problema de conversão. Então, vamos lá. Ele tem vida 10. O tipo dele é 4. O ataque do atacante é 2. O tipo do atacante é 5. A chance de acerto é 100. Deu 9, certo? Então tirou 1 de dano, tá funcionando o meu if, else, tudo bonitinho agora, né? Tem que tomar muito cuidado com o tipo, se é inteiro, se é float, o tipo de dado. Porque vocês viram, mesmo que eu tente colocar um 0.5 no meu int, ele vai pra 0, né? Ele trunca pra 0, por isso que não deu dano nenhum. Então é isso, pessoal, né? Vocês podem brincar, ficar testando ali o aleatório, e às vezes acerta, às vezes não. Mas é um exemplo bem legalzinho pra gente ver. Aí, pessoal, o que é o enum rand, né? Explicando um pouco melhor. Enum é um tipo de dado definido pelo usuário, como outros tipos de dados que a gente viu, né? Int e tal. Ele é muito usado para dar nome a constantes inteiras, tipos inteiros, né? Float, bem difícil, não dá para usar ele direito. É mais fácil para ler o código e manutenção. Então, por exemplo, em vez de eu ficar no meu código, né? Imagina que feio seria ficar... Olha, se o tipo é igual a 0 e o tipo é igual a 1, o tipo é igual a 2 e o outro tipo é igual a 3, confuso. Se eu mudar a ordem desses tipos, eu me perco totalmente no código, não sei mais o que.
Com enum não, né? A gente viu aqui, fica muito mais bonitinho. Ah, se o tipo é igual a água, aí o outro tipo é igual a fogo. Né? Eu consigo ler, eu consigo entender o que está acontecendo no código. É muito mais organizado. Então, com isso, eu posso adicionar ou remover o enum diretamente. E se a gente fizer tudo certinho, né, no enum, não deixar buraco, não deixar nenhuma falha, a integridade do código é mantida. Ou pelo menos o compilador acusa. Então, se a gente chegasse e tirasse aqui, né? Ah, não, eu não quero mais agora que tem o tipo luz e trevas, eu quero reduzir para 4 tipos, que é mais fácil de balancear meu jogo, não tem problema. Opa, deu erro, né? Então, se a gente subir aqui o compilador, ó, aí fala, ó, light não está declarado, dark não está declarado, né? E aí é muito mais fácil. Porque imagina, se a gente tirasse aqui só tivesse, por exemplo, é 4 e 5, né, os tipos. 4 e 5. A gente nem ia achar esse erro, não ia ter mais erro, né? A gente ia ter que caçar toda vez no código que está usando 4 e 5, torcer se a gente usar Ctrl F para os 4 e 5 que a gente está procurando não serem outras variáveis 4 e 5, ia demorar muito mais tempo, né? Então, eles ajudam muito em tempo de execução do que está rolando, né? Então, aqui... Tá, beleza. Então, enum aqui, né? Tem vários jeitos de usar enum. A gente faz declaração, né? A palavra-chave enum, o nome da variável do enum e aí os estados, né? Então, começando do zero, vai somando, quando os estados estiver, vai somando 1. É uma lista de constantes, separado por vírgula. Aí, quando a gente quer instanciar, a gente pode falar, olha, enums, dias da semana, dia, e aí a gente pode criar um objetinho, né? Uma variável do tipo enum. E a gente, inclusive, pode falar, olha, o dia aleatório é igual ao Wednesday, né? A quarta-feira, que vale o valor 2 aqui. Então, a gente pode atribuir, como a gente fez a comparação, a gente também pode fazer uma atribuição usando o valor do enum. Tranquilo? É como se fosse uma variável, né? Com um valor específico. A gente também pode definir variáveis do tipo enum, como a gente viu ali naquele diagrama. Então, por exemplo, olha, o enum, semana, dia, né? Dia é igual quarta-feira, que eu defini aqui no enum. E aí, se eu imprimir ele, eu tô com ele aqui certinho? Não, olha só, coisa feia. Eu vou pegar o exemplo para vocês aqui, gente. Eu vou até apagar isso aqui para poder compilar esse exemplo para vocês e mostrar para vocês. Então, eu não declarei o printf, não façam isso, tá? Ele dá o warning ali, eu precisava ter declarado stdio. Mas é um exemplo rapidinho que ele imprimiu 2, certo? Exatamente como a gente esperava. 0, 1, 2. Certo? Então, o enum funciona como se fosse uma variável que está armazenando um número criado em sequência. Tá? Então, deixa eu voltar a apresentar aqui, né? Ficar maior para vocês. Pronto. E você também pode definir os valores do enum. Se você quiser definir, ele não começa em 0 mais. Aí você atribui o valor específico que você quer. Então, por exemplo, se eu tiver um estado, né, eu quero saber se o programa está trabalhando, se ele falhou a execução ou se ele congelou, né, e não está respondendo. Então, eu posso falar assim, olha, se eu criar um enum estado, working, né, ele está trabalhando igual a 1, falhou igual a 0, congelou igual a 0. Sei lá, eu não importo se congelou ou falhou, mas eu quero ter a diferença, pelo menos, da palavra do programa, e aí eu posso mudar isso quando eu quiser depois, né? Mas, por enquanto, na minha lógica, os dois têm o mesmo valor. Funciona igual. Então, eu vou pegar o código também, eu vou jogar lá, só para vocês verem que isso funciona. Então, ó, eu imprimi os 3 valores, é 1, 0, 0. Exatamente o working failed freeze que eu coloquei aqui, né? Então, vou voltar a apresentar de novo aqui para vocês. Agora o rand, né? Ele é uma função da biblioteca stdlib, como eu falei para vocês. Ele retorna um número pseudo-aleatório, né? Ele não é aleatório, números aleatórios não dá para gerar com programas, tem toda uma teoria por trás disso, mas o que importa pra gente é que ele é basicamente aleatório. E com o módulo é possível definir o intervalo do número, que eu mostrei para vocês. Então, se eu colocar módulo de 100, é de 0 a 99. Se eu somar 1, é de 1 a 100, né? Porque ele primeiro faz o módulo, então é 0 a 99, só que ele soma 1, não importa o valor. Então, vai de 1 a 100.
E aí eu posso fazer até módulos mais complexos, né? Então, módulo por 30, então ele varia de 0 a 29, só que eu somo 1985. Então, ele pode assumir um valor de 1985 a 2014, por exemplo, né? Beleza, aí a gente tem, então, aquele nosso exemplo aqui, né? Ó, ele está mostrado aqui bonitinho. A gente pode ler tudo numa linha só, né? A gente não precisa ficar separando o printf e o scanf. Eu coloquei aqui numa linha só para dar para ver no slide só. Então o que eu estou fazendo é lendo todos eles normalmente, né? A gente pode separar por espaço os porcentos D, porcento F e tudo mais, que ele também leria como se fosse uma linha cada. A gente pode continuar digitando um por linha, né? E opa, voltei aqui. Então vamos fazer algumas modificações no meu programa para a gente ver, por exemplo, legibilidade, né? A gente pode fazer o mesmo código, tá? Esse aqui é o mesmo código, com o mesmo enum, com as mesmas variáveis aqui, só que agora a gente está aninhando as condições de if. Então assim, olha, eu quero aninhar todas as condições que têm a vantagem de tipo, né? Então se o atacante for água, o defensor for fogo, se o atacante for vento, o defensor for terra, se o atacante for luz, o defensor for dark. Multiplica por 2. Mesma coisa para as fraquezas, né? Para as resistências. Então, vira meio, né? Aí, pessoal, é o mesmo código, o mesmo dano, se falhou ou não. Mas aqui fica mais organizado semanticamente, né? Então, pô, eu só preciso atribuir uma vez um multiplicador de dano. Porém, assim, por exemplo, fica muito difícil de ler. Então, a gente tem como, por exemplo, fazer isso e organizar o código assim, né? Fazendo assim, fica um pouco mais fácil de ler. E aí, a vantagem que a gente tem da outra alternativa é que a gente... Opa, deixa eu voltar aqui, né? É que a gente não precisa fazer todos esses ifs, que fica difícil de ler, né? Vocês concordam? Fica meio estranho saber o que esperar, né? A gente tem vários ifs aqui e não parece que eles são da mesma temática, quando eles são. Todos esses ifs aqui é se o atacante tem vantagem, todos esses ifs aqui se o defensor tem vantagem, né? Então se a gente fizer assim, tomando cuidado, né, para não deixar tudo naquela linha gigante, para ficar mais fácil de ver, tenta quebrar aqui depois do ou, porque aí fica, quando a pessoa tá lendo, fala, se o tipo é esse, tipo é esse, ou se o tipo é esse, tipo é esse, ou o tipo é esse, tipo é esse, aí sim o if, e aí acontece a mesma coisa, né? Se eu fizer com a defesa, a mesma coisa, posso fazer aqui, ó. Inclusive dá para tentar deixar bem alinhadinho, para ficar até mais fácil a leitura, né? Quando a gente alinha, desse jeito fica mais fácil de ver, né? Fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Então, é um outro jeito de fazer a mesma coisa, só que usando propriedades diferentes do if-else, beleza? E aí a gente tem o contra-exemplo, né? Que eu quero mostrar para vocês, que é fazer aquele bando de if e else um dentro do outro totalmente alinhado. Então, olha, se o tipo do atacante é água, o que eu faço? Se o tipo for fogo é 2, se não o tipo é 1, né? É neutro. Mas e se então o atacante for vento? Olha, se o defensor for terra é 2, se não é 1. É a mesma lógica, tá? Eu tenho até o código aqui, é a mesma lógica de código. Mas olha só como fica difícil de ler, como fica difícil de entender assim, beleza, a lógica faz sentido, ele está pegando cada tipo de ataque e vendo a possibilidade de dano baseado no tipo de ataque, 1 a 1. Só que, semanticamente, assim, a aplicação disso no final, muito difícil de entender, né? Muito difícil. É muito complexo de ler esse código, ele não está agrupado na mesma ideia de ações. Então não é legal fazer isso, tá, pessoal? Evitem. Não é um código bonito de ler, difícil, vocês vão se confundir, todo mundo vai se confundir. Evita. Evita também o que a gente chama de Hadouken, né? Os if Hadouken. Fica fazendo um monte de if, né? Faz um grande Hadouken, assim, parece que alguém deu um Hadouken no seu código. Geralmente, isso está atrelado a uma lógica mal feita. Você não pensou direito no problema para resolver ele de um jeito que precisasse de poucos ifs. Muito difícil de realmente a sua solução precisar disso. Talvez você consiga fazer com um if negado, por exemplo, daria um resultado igual limpando o código, né?
Normalmente, se você está com muito if aninhado, provavelmente vai ser muito mais fácil inverter a condição e tratar com casos negativos, os else. Outras vezes, funções podem ajudar. Então, quando a gente chegar em função, elas podem resolver esse tipo de problema para a gente. Aí tem o switch case, que é um outro tipo de operador condicional, especialmente recomendado se você for substituir um if quando uma variável é comparada a um inteiro várias vezes. Então, um menu de opções, né? Eu tenho digite 0 para tal, digite 1 para outra coisa, digite 2. O switch case geralmente é ideal para isso, né? Ele é muito melhor para isso. Então, vamos mostrar um exemplo aqui, né? Eu tenho um switch case aqui. Então, por exemplo, ó, eu tenho um switch case que está um pouco diferente do exemplo do slide. Vou mostrar o exemplo do slide que é mais simples ainda. Então, ó, switch n, né? Então eu estou falando, olha, de acordo com essa variável n, caso ela seja 1, eu executo alguma coisa aqui. E aí eu tenho que pôr esse break, porque se eu não colocar esse break, ele vai para a linha de baixo. Então, mesmo que isso seja verdadeiro, ele tenta executar o caso 2 também. Não costuma ser desejado, né? Então, assim, se você não colocar o break, você espera que tenha mais de uma condição possível, o que não faz muito sentido, porque você está literalmente comparando com um valor específico, né? Não, é raro de você não querer ter esse break, tá? E aí ele tenta executar, né? Ele vai executando aqui o segundo caso. O break tem um default, então assim, que seria o else, né? Ele seria similar ao else, que é, olha, se nenhum caso foi encontrado, eu posso executar isso aqui. Ou não. Ou você pode só botar um break e o default também não executa nada, né? Ou nem não coloca nada e ele volta pro controle fora do switch. O comando break é usado para retornar o controle de execução do código para o primeiro comando depois de um loop, ou uma sequência de declarações no switch. Caso ele não esteja no código, o próximo caso será testado, né, até encontrar um break. E também você pode aninhar a switch case, mas dificulta um pouco a legibilidade. Então, a mesma coisa, né? Switch case 1, se é verdadeiro, faz os statements, chega no break, vai pra lá. Se não, caso 2, 3, N casos possíveis e vai pro default. A expressão precisa ser um tipo inteiro, tá? Então, int, char ou enum, que são variáveis que armazenam inteiro. Um float você não consegue usar no switch case, não dá, ele dá erro. A expressão usada nas labels, né, após o case, elas precisam ser expressões constantes, ou seja, você não pode usar case variável 1, porque ele não aceita, precisa ser algo constante, e cada label precisa ter um valor único, né? Então, cada vez que você coloca case 1, case 2, você não pode ter case 1 de novo, ele dá erro também. Então, o exemplo que eu tinha aqui, eu venho aqui, pego um char, né, um caractere de opção, eu digito alguma coisa. Então eu posso ter, por exemplo, eu vou rodar o caso que está aqui primeiro e depois o outro. Então eu posso comparar ele com 1, 2 ou A e falar assim, existe ou não existe opção, né? E aí o que eu posso fazer? Se eu executar, a gente vai ver o seguinte, né? Se eu digitar o caractere 1, ele vai para o 1. Eu escolhi o char 1, né? Aqui, ó, digitei 1, foi para o char 1. Se eu digitar o 2, ele vai pro 2, e se eu digitar qualquer coisa diferente, se eu digitar 5, 6, não existe essa opção, né? Então beleza, ele tá caindo no else, no else nosso, né, que é o break. Então eu vou comentar isso daqui, descomentar isso aqui para mostrar uma outra coisa, né? Eu posso fazer por inteiro, não só por char. Então, eu posso escolher 1, 2, 3, mas eu não posso, por exemplo, fazer A, que é uma outra variável. Se eu tento fazer isso, ele vai dar erro, né? Ele não pode ser uma variável. Aí eu vou tentar fazer a mesma coisa com o inteiro, só para mostrar que funciona. Que eu não estou enganando vocês aqui, né? Então eu vou digitar 2. Escolhi a 2. Beleza? Então eu posso pegar tanto como valor inteiro quanto o char, só lembrando que char é aspas simples para falar, olha, isso é o char 2, né? O caractere representando o número 2 e não o número 2. Tá? Aí, as duas opções que eu mostrei aqui para vocês. Existe a noção que o switch case é mais rápido que o if else, tá? Algumas pessoas mais antigas de computação poderiam falar isso para vocês talvez tenham ouvido de colegas, mas nem sempre é verdade, tá?
No caso do C e em outros compiladores mais antigos, ele cria uma jump table, que a gente chama, ou branch table. Tem um link aqui explicando, mas assim, é uma coisa bem avançada de compilação, tá? Não precisa ficar pensando nisso. Quando o switch case tem mais de tem 5 ou mais casos, ele cria essa jump table e aí é uma estrutura que otimiza muito o acesso, né? Então ela não processa as opções lineares, ele não vai passando um por um, ele só cria uma tabela que fala, olha, se for o resultado já vai diretamente para esse endereço, tá? Então o switch case a partir de 5 casos ele é bem rápido. Então, muito caso ele é rápido, pouco caso ele vai passar por pouca coisa, então também vai ser relativamente rápido, né? Para esses casos grandes, então o switch case é bem rápido, realmente mais rápido que Fielce geralmente, mas para as linguagens recentes, né, a gente não está falando de C, que é de 60 e pouco, mas uma linguagem mais recente, um C Sharp, um Python, uma coisa, os compiladores fazem a mesma coisa para o if-else sempre que eles conseguirem. Então, para o C especificamente, quando você tiver 5 ou mais opções de valores inteiros, preferencialmente sequenciais, o switch case é mais rápido. Para linguagens mais novas e para outros casos tendo isso, não, é ao mesmo tempo, tá? Só esclarecendo essa dúvida que vocês talvez tenham ouvido em algum lugar. Por fim, a gente tem o operador ternário, que é o jeito chique de você fazer uma comparação. Ele é chique, algumas pessoas adoram ele, falam que ele é mais limpo e tal, só que tem que tomar muito cuidado, porque tirando em condições simples, né, de você fazer isso aqui, olha, condição, né, a condição que está dentro do if, se for verdadeiro, retorna A, se for falso, retorna B. É isso que ele quer dizer. Ele está resumindo tudo isso em uma linha. Para coisas muito, muito simples, ele é até legal, ele fica numa linha de código, né? Se você está acostumado com a estrutura, você pode falar, tá, beleza, se essa condição for verdadeira, retorna isso, se for falso, aquilo. Só que se começar a alinhar, cara, fica muito difícil de entender, tá? Então, a sintaxe consiste na variável recebe expressão 1, expressão 2 ou expressão 3, né, a resposta. Então, ela é equivalente a se expressão 1, comparação, for verdadeira, a variável recebe a expressão 2, caso contrário, recebe a expressão 3, tá? Então, basicamente é isso, né? Se for verdadeira, a parte depois da exclamação da interrogação é executada, se for falso, a parte depois dos 2 pontos é executada. E aí, retorna a variável, né? Então, operador ternário. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho vários exemplos aqui para mostrar. Então, primeiro, o mais básico do básico, né? Eu vou comentar aqui só para a gente ver o básico primeiro. Então, deixa eu só comentar aqui. Opa. Não. Aqui. Isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um N1 que é 5, N2 que é 10. Eu vou falar, olha, se N1 for maior que N2, então o máximo recebe N1, certo? Se não, ele recebe N2, quer dizer que o N2 é maior. E o mínimo é ao contrário. Se N1 for menor que N2, o mínimo recebe N1. E, caso contrário, se o N1 for maior, né, ele recebe N2, tá? Então, ele executou certo, o máximo é 5, o máximo é 10, o mínimo é 5, beleza. Então, eu consigo também fazer, caso eu queira achar só o mínimo, né, só o mínimo, eu consigo fazer isso daqui, né, N1 maior que N2, se N1 for maior que N2, eu retorno N2, que é o menor, certo? Se não, eu retorno N1, certo? Então é um jeito diferente de inverter a expressão, né? Como se fosse um not, digamos assim, da operação. Sem muito segredo, é só usar que quando essa condição for verdadeira, retorna o primeiro, quando essa condição for falsa, retorna o segundo, tá? E aí a gente tem, então, uma situação mais complicada. Imagina que a gente tem 3 variáveis, e agora a gente quer achar o máximo dessas 3 variáveis. Se a gente estivesse fazendo com if-else, ficaria relativamente tranquilo, né? A gente fala, olha, se N1 é maior que N2, N1 é maior. Beleza, aí a gente só compara com N3, resolveu o problema. Se não for, então quer dizer que o N2 é maior, compara com N3, resolveu o problema, né? No ternário, a gente obviamente vai fazer a mesma
o mesmo procedimento, mas é muito mais difícil de ver. Então, o que se recomenda fazer, né? Quando a gente tem ternários alinhados, a gente tenta fazer como se fosse uma árvore de decisão para tentar facilitar. Então, olha, o número máximo que ele é, ó, a condição, expressão N1 é maior que N2? Se for, eu caio nisso daqui. Se não for, eu caio nisso daqui, né? Então, tudo isso daqui faz parte da condição verdadeira. A condição falsa é só isso. O máximo recebe N2, né? Tá. Se for verdadeiro, então N1 é maior que N3, aí a gente vê, olha, se N1 for maior que N2 e N1 for maior que N3, o máximo é N1. Se não for, o máximo é N3, certo? E aí a gente também teria que continuar aqui, né? Então a gente teria que fazer a outra comparação para realmente ser certo. N2 maior que N3, né? N2 maior que N3. Aí a gente vem e faz, ó. Opa. Se for, né, a gente retorna então o N2. Se não, a gente retorna N3. Certo? E aí, se a gente executar isso, talvez funcione e a gente consiga achar o máximo. Então ele fala, olha, o maior dos três é o 10, né? E aí eu tenho o número médio, mas eu vejo depois. Então, ó, por exemplo, vamos testar agora o maior ser 12, né? Porque o meu N3 era 8, vou falar que o meu N3 é 12. Então, se eu testar de novo, aqui. Então, saiu 12, né? Então tá executando certinho. Deixa eu até colocar um barra N para não confundir mais. Então, ó, beleza, continuei a equação ali, eu tinha esquecido de continuar, perdão. Agora tá funcionando certinho, certo? Então lembra de fazer essas árvores que facilita o ternário. Mas mesmo assim, por exemplo, qual o número do meio? Tá. O meio é N1 maior que N2. Se N1 for maior que N2, eu tenho que fazer tudo isso daqui. Se o N2 for maior que o N1, eu tenho que fazer tudo isso daqui. Então, vai lá. O N1, então, é maior que N3? Se for, eu tenho que ver, então, se o N2 é maior que N3. Porque aí o N2 ou o N3 são do meio, já que o N1 é o maior. Então, eu faço comparação. Se o N2 for maior, então, o N2 é o do meio. Se não, é o N3. Caso o N1 não seja maior que o N3, então a gente já sabe que é o próprio N1. Agora, o outro cenário do N1 ser menor que o N2, então tem que ver, olha, o N2 é maior que o N3. Se for, então quer dizer que o N1 ou o N3 são os menores, o do meio, já que o N2 é o maior, já que ele é maior que os dois. E por aí vai, né? Então percebam que assim, é difícil de interpretar isso, bem difícil, mas ele dá o resultado certo, né? Então assim, pelo menos tentem fazer isso, porque se vocês não colocarem nem isso, fica impossível entender essa expressão, né? Então imagine isso daqui, gente. Olha esse código. Não dá pra interpretar isso, né? Vamos ser sinceros, assim. Você tem que estar muito, 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 muito acostumado para conseguir entender alguma coisa dessas, né? Para um ser humano isso daí não faz sentido lógico, tá? Então, beleza. Usem com cuidado o operador ternário, tá? Então, os exemplos aqui eu já mostrei para vocês. Por fim, só um adendo bem rapidinho pra gente encerrar, já tá quase 50 minutos de aula, né? Devido aos erros de arredondamento de ponto flutuante, não é recomendado usar uma comparação de igual a igual para ponto flutuante. Uma solução para isso é verificar se a diferença entre eles é menor do que um valor arbitrariamente pequeno, o famoso epsilon, né, do cálculo. Então, deixa eu ver, eu estou com este exemplo aqui comigo? Não estou esse exemplo comigo, olha só, imaginei. Deixa eu então pegar o último código aqui, depois das suas referências que eu usei para aula, pra vocês poderem usar de material para estudar em casa e tudo mais. Vou só apagar aqui rapidinho. Então, ó, eu tenho dois floats, né? Eu posso tentar procurar eles e falar, A é igual a 0,1, deveria ser, né? Mas tem que tomar cuidado porque eu coloquei como um double, então ele pode ter perdido alinhamento.
Ah, o A igual a 0, igual a 0,1, eu igualei um float e um double. Pode ter erro de precisão aqui. Vamos ver então. Ah, eu não consegui igualar o float e double. Tá. Eu tentei igualar 0,1 a 0,1. Deve dar certo, né? Se não, eu falo que eu não consegui igualar os dois. Aí se eu somar 1.2 ou 1.2f, então eu estou somando um double e um float, pode dar problema, né? Então eu fiz um cast implícito e tentei igualar eles. Será que deu certo? Vamos ver, né? E por final, isso daqui é o ideal, que seria, olha, o valor absoluto da diferença, né? Isso aqui é uma função da matemática, da biblioteca, da stdlib, acho que ela tá até, que verifica o valor absoluto, né? Então é um módulo, né? Então se for negativo ele joga para positivo. E aí eu falo, olha, menor que 0.001, 0.0001, depende da precisão que você quer, você faz essa comparação, tá? Então a gente executa aqui, vamos ver os resultados que vão dar. Ele não conseguiu igualar os floats, né? Percebam que eles são dois valores iguais aqui, né? Ó, A igual a 0.1f não conseguiu, né? Então ele não conseguiu igualar float double porque tem um erro de arredondamento aí que o 0.1 não é mais o 0.1, né? Depois que você faz o cache de 0.1 double para 0.1 em float, ele não funciona mais. O cache dele não consegue igualar as coisas, né? E aí se eu coloco então o A e o B ele consegue, porque quando ele fez o cache implícito de 0.1 para o A e para o B foi o mesmo procedimento, então faz sentido, né? Ser o mesmo valor. Depois do cache implícito eu consegui igualar os dois floats e depois do cache implícito também eu consigo igualar eles, né? Tipo, aqui funciona e aqui também funciona, né? Eu consegui. Agora, se a gente tentasse colocar, por exemplo, o F aqui, provavelmente vai dar certo igualar os dois floats agora, né? Então vamos ver o exemplo aqui, só para terminar o último caso, ó. Mesmo assim não consegui igualar, né? Vocês percebam que o arredondamento é inconsistente, né? Ele não consegue fazer essa verificação direta, tá? Mesmo usando o mesmo valor, a gente tem esse problema para fazer uma comparação direta, né? Então, sempre que a gente puder fazer isso daqui para não dar nenhum problema vindo da comparação do 0.1, do 1.2, de qualquer número ponto flutuante que vier, tá bom? Tranquilo. Então é isso, galera. Isso que a gente tem para falar de operações condicionais. Tem as referências aqui no fim, né? Tem bastante coisa legal. Esse site Geeks for Geeks tem muito exemplo legal. Eu tiro alguns exemplos dele porque realmente vale a pena dar uma olhada lá. E é isso então. Qualquer dúvida vocês me perguntem e eu espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente vai falar então de estruturas de repetição. Até a próxima.